Atos, capítulo 7. E a nossa vida, né? A nossa vida aqui na Terra, o tempo que nós estamos peregrinando aqui, ela é repleta, né? Cheia de desafios, obstáculos, momentos que testam a nossa resiliência, momentos que nos ajudam também ou exige de nós uma força interior, uma força emocional. O nosso tempo aqui também a gente poderia dizer que é como se fosse a nossa vida, né? Uma estrada bem sinuosa. A gente enfrenta muitas vezes situações inesperadas, situações que acontecem que a gente não esperava, que a gente não planejou. E às vezes nós nos sentimos como que estivéssemos sendo apedrejados, como que estivéssemos sendo afligidos pelas adversidades. E o assunto nosso, né, a nossa reflexão de hoje é a respeito disso, a respeito de como suportar os apedrejamentos, entre aspas, da vida, né? Hoje ninguém, você conhece alguém que foi apedrejado até a morte? Não existe hoje, mas existem alguns exemplos na Bíblia que vão servir para que a gente aprenda como suportar os apedrejamentos da nossa época. Nós não temos apedrejamento literal com pedra, mas quantas vezes pessoas nos apedrejam com pedras de palavras, né? Quantas vezes pessoas nos apedrejam com atitudes? Quantas vezes nós somos apedrejados por maledicências? Quantas vezes somos apedrejados por infidelidades, por traições? Quantas vezes? Né? E como suportar? Como iremos suportar os apedrejamentos que têm causado muitas doenças emocionais? Nós vivemos o tempo, a era da doença emocional. As pessoas estão doentes emocionalmente. E é por quê? Por causa do apedrejamento, por causa de atitudes, por causa de situações que elas não conseguem digerir bem, ou causado por nós mesmos, ou por pessoas de fora. Mas é fato que nós não temos aquele apedrejamento literal, com pedras. E na verdade tem momentos que a gente até gostaria que fossem, devido aos apedrejamentos de palavras e de atitudes serem tão dolorosos que a gente talvez até preferiria às vezes ser apedrejado de verdade, né? Com pedras literais, talvez doesse menos, porque as dores emocionais às vezes entram de uma forma que podem destruir a nossa vida futura, tamanha palavras ruins que às vezes recebemos. Nós vamos pensar um pouquinho hoje como suportar o apedrejamento da vida. Vamos aprender um pouquinho com o nosso irmão, um diácono, o primeiro diácono escolhido na igreja primitiva, alguém que foi tirado do meio da igreja para ajudar a liderar a igreja. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54 até os 60, quero ler com você 5 versículos apenas. Atos capítulo 7, versículo 54 até os 60, diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, que estava à direita de Deus, e viu Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Amém. Antes desse texto, você vai observar que Estevão está pregando, um sermão. Estevão está diante do Sinédrio, sendo julgado pelo Sinédrio, pela sua fé em Jesus, pela sua crença em Jesus, pelos milagres que Jesus estava realizando através dele. Ele é intimado pelo Sinédrio para ouvir, ser julgado ali, por que ele estava fazendo aquilo. E aí aqui, esse trecho que nós lemos é o final do sermão. Eu diria que um dos sermões mais bem preparados, um sermão de cor, que está ali, prega de cor, não tem nada lendo, está falando com as pessoas, se defendendo, e ele dá uma aula de geografia bíblica, ele dá uma aula de história bíblica dentro do seu sermão. Ele começa lá de Moisés, de Abraão, ele vai falando sobre a história e chega ali nos judeus. E Estevão era um homem que foi escolhido pela igreja para ajudar a liderar. Lá no início, vocês lembram quando no início da igreja, o livro de Atos relata que os apóstolos não estavam dando conta do trabalho que era para ser feito. E aí eles deram a ideia: olha, escolham aí 7 homens, vocês mesmos, a igreja deve eleger 7 homens para ajudar a servir as mesas. Nós não estamos dando conta, nós vamos nos dedicar à oração, à pregação da palavra. E Estevão foi um dos homens que foram escolhidos, Interessante notar que por que Estevão foi escolhido, Se você observar aí, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de quê? Fé e do Espírito Santo. Aí fala o nome dos outros aqui também, mas escolheram Estevão, e a motivação que Estevão foi escolhido era porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Ele foi um diácono marcante por causa da sua fé. Ele foi um servo, Diácono é servidor, é aquele que serve a igreja. E ele foi um diácono assim, marcante na vida da igreja, pleno do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. E no momento em que ele está sendo julgado, a gente vê aqui nesse final, o Sinédrio está julgando Estevão. E aí, verso 54, diz assim: ao ouvirem isso, ficavam com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Verso 54 do capítulo 7 agora. Estevão acaba de pregar um sermão cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. E ao final desse sermão, o que acontece? As pessoas que estavam ouvindo ele no Sinédrio rangiam os dentes de raiva, de ódio de Estevão, a ponto de querer matar. Difícil, Que a gente olha e fala: Senhor, derrama o teu Espírito, abençoa. E a gente imagina, às vezes a gente tem um entendimento assim um pouco ingênuo de que a presença do Espírito Santo de Deus vai trazer só conversão. Nesse momento aqui é um testemunho de que não, ao contrário. Aqui eles ficaram com ódio de Estevão, do sermão que Estevão estava pregando. Tiveram tanto ódio que eles fizeram? Eles carregaram Estevão para fora da cidade e foram, muito provavelmente, aqui 99% de chance de eles terem ido contra a lei romana,
porque eles não tinham direito. Lembram que Jesus, quando os fariseus queriam executar Jesus, falaram: nós não podemos, tem que ser Roma. Eles não tinham direito de executar pena de morte naquele momento, e provavelmente eles fizeram contra a lei que vigia. Ele estava em vigência ali no seu momento. Carregaram Estevão para fora e apedrejaram. Mas olha só o verso 55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nesse momento eles ficaram ainda mais irados, ficaram com mais raiva ainda, por Estevão ter falado que estava vendo a glória de Deus. Porque Estevão estava afirmando: olha, eu estou tendo uma revelação da parte de Deus, eu estou vendo os céus abertos, estou vendo Deus sentado no trono, estou vendo Jesus ao lado dele, em pé. E eles ficaram com muita raiva e gritando bem alto, taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir a mensagem que Estevão estava pregando, eles não queriam ouvir a revelação da parte de Deus. E unânimes quer dizer, não tinha ninguém contrário. Todos queriam, avançaram contra ele. Verso 58: expulsaram ele da cidade e o apedrejaram até a morte. Estevão morreu, foi talvez o melhor sermão que ele pregou e o último também. Morreu pregando a palavra de Deus, morreu cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa para a gente pontuar na nossa geração, porque o evangelho que a gente está ouvindo hoje aí é um evangelho desse televisivo, de que quem tem o Espírito Santo de Deus não sofre, não tem dificuldades e muito menos morre. Isso é uma mentira, não é o que está na palavra. Estevão estava cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, e aliás é no poder do Espírito Santo que ele faz o que fez. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus naquele momento ali certamente negaria a sua fé, certamente não tem nada a ver com esse Jesus, não. Mas não, ele ficou firme, pregou, apontou, falou: olha, vocês assassinaram o autor da vida, é o que diz o sermão dele. Vocês mataram a Jesus, o Messias, vocês rejeitaram o Messias prometido, o Messias que Deus havia profetizado, que os profetas falaram sobre ele, vocês mataram. E eles ficaram com ódio de Estevão e apedrejaram ele. Esse é o contexto, vamos dizer assim, a explicação do texto. E eu queria que você agora me acompanhasse. Como suportar, que é o foco nosso, como suportar os apedrejamentos? Será que hoje nós sofremos apedrejamentos por sermos de Jesus? Sim. Nós somos, de certa forma, perseguidos. Às vezes dentro de casa, às vezes por um vizinho, às vezes por um trabalho, às vezes pela família. Você ser crente, às vezes nos apontam com palavras até de baixo calão, às vezes zombam de nós. Isso é apedrejamento. Às vezes nos gelam, nos deixam de fora de algumas coisas, nem um convite, às vezes, por conta da nossa fé. Às vezes o apedrejamento vem por situações, adversidades que a vida traz. Às vezes não são pessoas, mas às vezes apedrejamento, uma morte, às vezes uma perda de um emprego. E nós vamos aqui aprender com Estevão como suportar o apedrejamento. Essa era uma das mortes mais cruéis naquele tempo, mais cruel do que essa era a dos romanos, que era de cruz. Os romanos tinham duas mortes aí muito feias, a cruz e queimar o cidadão vivo na fogueira. Muito ruim também, todas duas. Mas o apedrejamento era dos judeus, era uma ordem lá de Moisés, que o pecado era para ser apedrejado. E Estevão foi apedrejado, porém injustamente. Não havia motivo
Não havia motivo para Estevão ser apedrejado. Quantas vezes eu e você somos apedrejados sem motivo? Às vezes até por querer fazer o bem, às vezes até por se levantar a favor de alguém para fazer o bem. Levamos pedradas. O que fazer nessas horas? O que fazer? Vamos lá. Vamos junto com o nosso irmão Estevão aqui. Primeira coisa, para suportar o apedrejamento da vida, verso 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Abre aí sua Bíblia, volta ela aí no capítulo 6, que eu quero que você me acompanhe alguns versículos aqui do capítulo 6. Olha só no versículo 3, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de quê? Do Espírito e de sabedoria. Escolham, aqui a igreja está escolhendo 7 homens que sejam cheios do Espírito. O Espírito está com letra maiúscula, significando que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tá? Cheio do Espírito. Verso 5, de novo, a gente já leu, mas vamos lá uma olhadinha nele aqui de novo. Ó. O parecer agradou a toda a comunidade de eleger Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito. Ainda no capítulo, agora no verso 8. Estevão, cheio de quê? De graça e poder. Aqui a gente está vendo o currículo de Estevão. Currículo de um homem cheio do Espírito de Deus. Currículo de alguém que as pessoas olhavam, porque primeiro qual que era o padrão, né, de escolha? O que era que se pedia no currículo para ser diácono daquela igreja naquele momento? Verso 3 revela, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, e cheio de sabedoria. Aí eles encontram Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão já passa, e depois acrescenta-se, porque no versículo 8 diz: Estevão cheio de graça e de poder. Era alguém que era notavelmente diferenciado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda no capítulo 7, versículo 20, agora, olha no capítulo 7 aí. Capítulo 7, deixa eu ver aqui, 20, é isso mesmo? Por esse tempo nasceu Moisés, que era não é 20 não, peraí, 7, 2, será? Isso, 7, 2. Estevão respondeu: irmãos, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aqui, depois você lê esse sermão de Estevão, você vai ver que Estevão também era um homem cheio da palavra de Deus, cheio de conhecimento da palavra de Deus, e por isso ele prega um sermão tão maravilhoso. Para quem, né? Dependendo lá dos ouvintes, né? Porque os ouvintes lá não gostavam do sermão dele, não, mas era alguém cheio da palavra de Deus. Então, se eu quero conseguir suportar os apedrejamentos, como Estevão, que é o nosso exemplo, que é o nosso testemunho, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria. E interessante que a ordem, né, que é colocada aqui, que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante, por quê? Porque para ser cheio do Espírito Santo eu preciso primeiro ter fé, acreditar, é pela fé, é uma ordem lógica. Então, se eu quero suportar, ou melhor, para que eu consiga suportar os apedrejamentos que a vida vai me trazer, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança só conseguirão suportar as adversidades da vida, os desafios, se buscarem o enchimento do Espírito Santo, através da fé. Eu gosto muito de lembrar, vez por outra eu tenho lembrado na igreja, que enchimento do Espírito Santo de Deus,
não é uma coisa mística, que eu vou na igreja, o pastor ora e eu fico cheio do Espírito Santo de Deus. Ou que o irmão que ora mais, que tem mais a intimidade de oração, vai orar por mim e eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, nós vivemos num país neopentecostal, onde tem umas crendices, um misticismo gospel. Não, que o Espírito Santo vai descer e eu vou ficar cheio, e vou falar em língua, e vou pular, e vou cantar, e vou fazer. Não. O dom de língua existe, é bíblico, tá? Existe. Não estou falando de dons de línguas, não. Mas estou falando de enchimento do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo de Deus é algo consciente. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 8 e em Gálatas capítulo 5. Ele deixa isso muito claro. Existe um embate entre carne e espírito, entre a nossa consciência e o nosso desejo, os desejos da nossa carne e os desejos do espírito. Existe um embate diário, semanal. A carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra. E em Gálatas, Paulo fala claramente, dá lá as 9 características do espírito. E ele fala, olha, abre aí para mim, Gálatas, abre, ou posta aqui, coloca aqui para mim. Gálatas capítulo 5, irmão, versículo, deixa eu ver aqui, 16. Isso, coloca aí, 5,16, vai me acompanhando aí, ó. Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, verso 18, não estáis sob a lei. Aí ele vai falar sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? Lá no finalzinho, ele diz assim, verso 26, 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas? Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, é uma escolha que eu faço, é uma busca que eu faço. E qual que é o termômetro do enchimento do Espírito? A quantidade que eu estou produzindo do fruto, característica do fruto. Como é que eu estou na paz, no amor, na fé, na mansidão, no domínio próprio? Quando você vê cheio, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha todas essas características: fé, temperança, amor, mansidão, domínio próprio. Estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, você quer suportar o apedrejamento da vida? Busca o enchimento do Espírito, consciente. Não é, pastor, ora por mim para eu ficar cheio disso. Não existe isso. Não existe isso também. Claro, o Paulo, colocava, tinha um momento da história lá, vem cá, vou orar por vocês, para que o Espírito Santo venha, traga consciência para vocês, esteja dentro de vocês. Você já tem o Espírito, agora o enchimento é com você, com cada um de nós. E se eu quero suportar os apedrejamentos, passar por eles, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Verso número 25, ele diz assim, final do verso, a primeira parte diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, verso 55, perdão. Segunda parte diz: fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus que estava à direita de Deus. Viu a glória de Jesus que estava à direita de Deus. Fitar os olhos no céu, ou se eu quero suportar o apedrejamento, eu preciso olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para cima, levantar os vossos olhos e vede, olhar no horizonte e veja. Deus já providenciou, Deus já tem a salvação, Deus já tem a saída. Deus sempre tem a saída para nós, seja qual for a situação. Olhe para o alto. Estevão está ali no meio do sinédrio, está vendo tudo com o olho dele, sabendo que ele vai passar uma faca, mas ele olha para o céu e vê a glória de Deus, vê Jesus.
Quando você estiver sendo apedrejado, olhe para o alto, olhe para Deus. Olhe, pense, sonhe acordado e dormindo também. Peça a Deus para te dar bons sonhos, com as coisas do céu. Fite os olhos nas coisas do alto, tire os olhos das coisas da terra. Se Estevão estivesse olhando para a sua aflição, olhando para aqueles homens com ódio nos olhos, com vontade de estraçalhar ele, que era o que fizeram depois, se ele tivesse ficado olhando para aquilo, perdia o rumo. Mas Estevão olhou para o alto. Não olhe, não fique olhando para o tamanho das pedras. Imagina se Estevão, enquanto ele está sendo apedrejado, fala: essa agora vai doer. Se ele olha para o tamanho da pedra, se ele fica olhando para a expressão das pessoas que estavam apedrejando ele, se ele estivesse olhando, não, ele olhou para o alto. Deus, Ele é o meu socorro, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu salvador, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me ajuda. Olhe para o alto. Não olhe para o que vai acontecer, será que essa pedrada vai doer ou não? Não, as pessoas que estão jogando, elas não querem, o que elas querem? Elas querem atingir mesmo o alvo. Qual que é o alvo das pessoas que estão atirando pedra? É machucar, é derrubar, é quebrar, é acabar com o sonho, acabar com o futuro. Eles pensavam que ia acabar com a liderança da igreja, matando Estevão. Ao contrário, morreu. Quanto mais matavam a liderança, mais gente brotava, o sangue dos mártires regou a igreja multiplicou-se. Isso não para de acontecer hoje ainda. Não fique olhando para as pedras que as pessoas estão atirando em você. Não fique olhando se vai doer, não fique medindo o tamanho da dor. Você vai conseguir vencer o apedrejamento se você olhar para Jesus, olhar para o alto, cabeça erguida, olhando para o céu. Quem olha para baixo é derrotado. Quem olha para a circunstância e fica olhando para o que está dando errado é derrotado. Para com isso, não fica olhando para isso. Olha para o céu, olha para o alto. Ele está contigo. Você vai ver a glória de Deus. Tenha convicção de que os desafios, as dificuldades, as pedradas irão promover você de alguma forma. Estevão foi promovido. Acabou o sofrimento dele na terra com aquelas pedradas. Ele foi promovido. Mas é preciso fé, é preciso estar cheio do Espírito Santo para entender que aquela morte era coisa de Deus na vida dele. Tem pedradas que eu e você levamos, é para a nossa promoção. É para você crescer, para mudar de nível, para avançar, aprender a perdoar, aprender a lidar com as circunstâncias ruins. Não fica olhando para elas, olhe para o alto. Não fica olhando para as pessoas que estão atirando. Isso vai causar um mal para você. Pode causar, Estevão escapou aqui de uma contaminação. O ódio ele pode ser contagioso. Sabe quando o ódio se torna contagioso? Quando você dá vazão para ele, quando você dá ouvidos para ele. Se Estevão olhasse para aqueles homens rangindo os dentes com vontade de matá-lo, ele iria alimentar aquilo e falar: está lá, o fruto a gente está vendo hoje lá na guerra. Morte gerando morte, ódio gerando ódio gerando ódio. Uma guerra que está espalhando-se pelo mundo, porque ódio. Mas Estevão nos ensina: olhe para o alto. Se alguém atirar pedra em você, olhe para o alto. Não fique olhando para a pedra. Não olhe para as pedradas, não olhe para as pessoas que estão atirando. Deus usará, creia nisso, todo apedrejamento Deus vai usar para promover os seus servos. Se você ficar olhando para o alto, tem o sim, né? Se você olhar para o apedrejamento, se você ficar dando atenção para as pessoas que estão apedrejando, você não vai conseguir vencer. E ainda ao contrário, vai conseguir coisas que não deveriam, Deus não planejou. Servos fiéis que estão olhando para o alto,
vão conseguir passar pelo apedrejamento sem danos. Ele vai passar pelo apedrejamento para promoção. Então olhe para o alto, olhe para Jesus. As pedras não vão ser o fim. As pedras é um começo de uma nova era, um novo tempo. Estevão foi para aquela glória que ele estava vendo. Acabou o tempo dele aqui na terra. Acabou o tempo de servidão dele aqui, ele foi promovido. Pronto. Entrou num novo ciclo. Depois das pedradas. Então as pedradas, por mais que doam, elas podem e são promoção. Eu estou falando daquelas pedradas injustas, tá? É bom fazer um parênteses, porque às vezes nós causamos as pedradas aí, essas, Deus não tem nada a ver com isso, né? Aquelas que eu e você causamos, aí a gente é que tem que resolver. Mas aquelas que são injustas, que são devido à sua fé, devido ao seu comportamento do lado de Deus, que são devido ao edifício reto que você está construindo do lado do edifício torto, você vai levar pedradas quando você pratica a justiça. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles são o reino dos céus. Ou seja, quando você está praticando a justiça, injustiça se levantará contra você, mas essas pedradas vão ser para te promover, não esquece disso, tá bom? Terceira coisa, olha o que diz o verso 59. Verso 59 diz assim: enquanto o apedrejavam, enquanto ele estava levando pedradas, o que Estevão estava fazendo? Invocava. Minha versão é NAA, diz assim: enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Orar. Você quer suportar os apedrejamentos? Ore. Simples, né? Simples, coisa simples. A oração é a escada que nos leva ao céu. A oração é a ferramenta que Deus nos deu para alcançar lugares que nós jamais alcançaríamos. Jamais. Mas é com a oração. Eu preciso fazer uma pergunta para você: está orando? Orando. Seu tempo com Deus, você e Deus, joelho no chão e orando, falando com Deus. Estou falando da oração aqui na igreja, quando o pastor ora, quando alguém ora, né? Ou aquela oração da hora do almoço, né? Ou aquela oração de Deus abençoe a minha noite, em nome de Jesus, amém, da cama, né? Na hora de dormir. Não, estou falando de oração, aquele tempo que você separa no dia, prioriza na sua agenda, fala: Deus, eis-me aqui, vamos conversar, quero conversar contigo. Tem muita gente sucumbindo, gente de fé, igreja, crentes, filhos de Deus, sucumbindo simplesmente porque não tem esse tempo, adoecendo emocionalmente. Você sabia que está a neurociência, tá? Isso é pesquisa da neurociência, pesquisas comprovadas, que a oração reduz o estresse, promove relaxamento, sabia? Muscular. Ela produz substâncias químicas que melhoram o bem-estar emocional. Olha que maravilha, gente. E as pessoas estão buscando um tanto de coisa aí fora. Crentes buscando outras formas de relaxar, Ore. Estevão, enquanto estava sendo, olha só, irmãos, como que a oração é poderosa. Alguém que está sendo apedrejado para morrer, para matar, ele está orando. Ele está orando, ele está clamando, ele está intercedendo, ele está em oração, clamando. E ele fala, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está orando enquanto está sendo apedrejado. Não aprende. Você quer vencer as pedradas? Você quer suportar bem os apedrejamentos? Enquanto você estiver sendo apedrejado,
ore. Ore. Pelo amor de Deus, ore. Pare de ficar tentando lutar com a consciência, com a inteligência, com isso, com aquilo. Ore, a oração é coisa tão simples. É só você se ajoelhar e falar com Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Fala comigo, eu te ajudo. Eu te ajudo na minha caminhada, né? Estou aprendendo também a orar. A gente aprende junto, cresce junto na oração. Mas ore, pelo amor de Deus, pare de tentar ficar. Tem gente às vezes que tenta manipular casamento, filho, patrão, empregado, tenta manipular, chefe, subordinado, tenta. Ore. Você está sendo apedrejado por alguém, ore por essa pessoa, ore por esse apedrejamento, acredite, né? Cheio de fé e do Espírito Santo, mas acredite, ore, Deus está vendo, e Ele vai te dar a saída. Priorize a oração. Eu sei que é difícil, eu vivo isso na minha vida. Hoje é domingo, né? Foi anteontem, sexta-feira, eu não consegui tirar meu tempo de oração, anteontem. Quando eu olhei para o relógio, era 11h30 da noite, eu estava morto já. E fiz essa oração: Deus, me perdoe, boa noite, guarda minha noite, guarda minha casa, tem misericórdia. Porque eu não consegui durante o dia, tamanha correria que estava o dia. Aí no outro dia, Deus, me perdoa por ontem, mas estou aqui hoje. Geralmente é pela manhã, no horário de oração e intercessão. Mas priorize esse tempo na sua vida. Se você não ora, não tem, comece com um dia no mês pelo menos. E vai crescendo. 2 dias, 3 dias, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas separe na sua agenda. Acaba com esse negócio de fala, correria do dia. Não. Ore. E nós estamos chegando em dias que o apedrejamento vai aumentar. A gente vai precisar de mais oração, mais relacionamento ainda com Deus do que o que você já tem. Eu quero que você guarde essa palavra com muito amor. Não é que você não tenha relacionamento, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, ore mais, invista mais tempo em oração. E você vai ver que os apedrejamentos, Estevão estava anestesiado pela oração. Foi anestesiado pela oração. E as pedradas, você não vê ele reclamando, ai, está doendo, não. Enquanto ele era apedrejado, ele orava. Quarto e último para a gente encerrar o tempo. Já deu, né? Verso 60 diz assim: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado, para suportar os apedrejamentos da vida. Perdoe. Eita coisinha difícil essa aqui, hein? Estevão sabia que se ele não perdoasse, ele estava infringindo a lei. Só que ele vai além, a oração dele já mostra: Deus, perdoa eles. Parecia alguém. Quem que fez essa oração na cruz? Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só mudou o tipo de morte. Estevão está morrendo de apedrejamento. E ele faz a mesma oração: Senhor, perdoa eles. Não culpa eles por causa desse pecado. E mesmo ele sabendo que os apedrejadores dele estavam errados, ele perdoou e ainda intercedeu por eles. Você quer saber se você perdoou mesmo alguém? É simples. No seu tempo de oração, se você é capaz de orar por essa pessoa, clamando a Deus por bênçãos na vida dela. Você está de joelho orando, e aí em vez de você orar por você vai orar por ela. Fala: Deus abençoa a vida daquela pessoa, cura ela, salva, enriquece, faz o caminho dela prosperar. Deus multiplica as bênçãos do Senhor sobre a vida dela.
É um sinal. Você quer saber se. Porque às vezes a gente tem dúvida: será que eu perdoei mesmo? Eu perdoei, mas a gente, né? O relacionamento ficou afastado, abalado. Mas quer saber se você perdoou mesmo, se você é capaz no seu tempo, a sós com Deus. Ora, intercede pela vida daquela pessoa. Com amor, com graça. Deus perdoa ela. Perdoa ele. Abençoa. Prospera. Salva. Se você consegue fazer isso, é um forte sinal de que o perdão aconteceu no seu coraçãozinho. Aí é exercitar, né?